4 ativos que superaram o IVVB11 desde a queda das tarifas recentes ali de abril. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos e você pode fazer análises similares a essa aqui com o Panorama Resulta Capital. E o que acontece, pessoal? A gente teve aí uma grande queda no IVVB11 e no S&P 500 em dólares ali em abril. No caso, a gente teve em todo o mercado, Ibovespa sentiu, criptomoedas sentiram. A gente teve aqui aquela grande correção por conta aí, na época de toda a treta tarifária, né? Quem lembra? Então a gente teve aí quedas bem consideráveis aqui, de topo ao fundo de vários ativos aí, acima de 20% em alguns casos, tá certo? Isso foi lá no dia 7 de abril, o maior crash, o ápice, vamos dizer assim, o fundo que foi gerado. E qual que é a ideia desse vídeo aqui? É justamente comparar o IVVB11 daquele ponto até agora, tô gravando aqui 25 de junho, né, final do mês, pra gente ver que ativos se recuperaram melhores ainda mais do que o próprio IVVB11. E aqui já vão alguns disclaimers. Primeiro deles, o IVVB11 aqui, ele tem influência direta do nosso dólar, tá certo? Então existe ali aquela arbitragem indireta, ele vai replicar o SPY, que é o S&P 500, que se recuperou aqui desde então 22%, mais ou menos. Depois a gente tem aqui o IVVB11 se recuperando 16,6%. Agora, por que não se recuperou tanto, Anthony? É por causa do dólar. O dólar, ele teve aqui uma queda nesse mesmo período de quase 5%. Então, naturalmente, o IVVB11 não se recupera ao mesmo passo do SPY, porque ele tem, o SPY é o S&P 500, porque ele tem ali o componente do câmbio embutido. Se o câmbio cai, o IVVB11 fica mais pesado. Se o câmbio sobe, o IVVB11 sobe junto, tem ali um ganho cambial que a gente fala. Ah, Antônio, mas por que você está falando disso, IVVB11, S&P 500? Por quê, cara? Porque a gente estava aí, recentemente, no caso em abril, no meio do fim do mundo. Não sei se você lembra. E agora, basicamente, esse aqui é o S&P 500 em dólares, que é o ativo principal, tá certo? Mas, basicamente, a gente já está aqui, ó, no topo histórico dele. Então, olha só que curioso, né? Que interessante. A gente tinha aqui o SPY, que é o S&P 500, na sua máxima histórica ali em fevereiro de 2025. Ele chegou aqui aos 609 pontos. Aqui é que está em dólares, isso aqui não é bem o índice S&P 500, tá? Mas é o SPY. É basicamente aqui quase 6.100 pontos. Mas agora ele está aqui em 607. Qual que é o ponto, tá? Não importa muitos pontos aqui nesse caso. Mas é só para você pegar aqui o preço de agora até o topo histórico, já está aqui, ó, a incríveis 0,37% de diferença, tá? Então a gente já pode considerar aí que o S&P 500 está praticamente arredondando aqui no seu topo histórico. Ainda não rompeu, pode ser que ele caia, sim, mas é só para demonstrar como as recuperações acontecem nos momentos de maior pânico e maior desespero. Novamente, não é porque eu estou fazendo esse vídeo que você tem que comprar agora, lembrando que você está no preço mais caro da história. Acho que é tempo de você refletir, analisar riscos e reforçar aí a sua estratégia. Bom, então já comenta aí para mim que ativo você tem que se recuperou melhor do que o IVVB11 desde os fundos ali basicamente do dia 7 de abril, tá certo? Então vamos botar aqui meio que no olho mesmo, como não é um período fechado, é um pouquinho mais difícil. Ele tem que estar aqui, ó, dia 8 de abril, não, você vai com a seta mesmo, ó. Tá bom, pronto. Basicamente aqui os 16,77%, tá? Então o primeiro ativo aqui que se recuperou melhor ainda do que o IVVB11 é justamente, olha só, o NASD11, que é, de certa forma, ultra correlacionado. Algumas empresas ali dentro, inclusive, se repetem, mas ele é um ETF muito mais focado em tecnologia, informática e crescimento aí de empresas ligadas à Nasdaq, que é uma bolsa mais focada em tecnologia mesmo. Obviamente, não vou fazer análise dos ETFs, aqui é só uma lista top 4, vamos dizer assim. Você pode, através aqui do canal, pesquisar, tem as análises completas sobre esse ativo e seus variantes. Então, aqui vale a pena comentar. E basicamente o IVVB11 subiu aqui os seus 16,77 e o NASD11 subiu os seus 22,69%. Então, percentual muito superior, muito mais acima. No caso, ambos estão expostos ao dólar. Então, lembra que o dólar estava pesando? Ambos estão expostos. Ambos o dólar está um pouquinho mais pesado para eles. Mas reforçando aqui a grande questão sobre a correlação entre os dois ativos, né? Notem como eles andaram iguais por um bom tempo. Depois o Nasdaq começou a descolar um pouquinho, mas eles ainda fazem aqui, ó, os movimentos muito próximos. Os topos são juntos com os fundos, são os mesmos momentos. Existe aqui apenas uma relação de beta que a gente fala. A Nasdaq, ela tem um beta maior do que o S&P. Não é bem esse o termo, tá? Vamos lá. Ela tem uma volatilidade maior. Beta não é a palavra ideal,
mas eu tentei representar aqui de uma forma um pouco mais acessível para você. Então já era esperado que em momentos de recuperação do S&P, que é o IVVB11, basicamente a Nasdaq ela tende a render mais. Da mesma forma, nos momentos de queda, a Nasdaq tende a cair um pouco mais também. Por que, Anthony? E daí a gente tem que entrar na discussão dos índices, né? Basicamente as ações que compõem cada um deles, a neutralidade, um é um pouco mais concentrado, a volatilidade do setor, e daí a gente vai longe nessa discussão. Mas basicamente esse aqui é o comportamento geral e aproximado da Nasdaq do IVVB11. O segundo ativo que superou o IVVB11 nesse período recente, aí desde o crash, é o SPX R11. Cara, esse aqui eu tô guardando na manga já faz um tempo, fazendo alguns estudos, sem compartilhar aqui muito com vocês, porque esse aqui é um ativo um pouco mais complexo e um pouco mais difícil do pessoal entender. Tem análise completa dele aqui no canal. Mas basicamente é o S&P 500 com um hedge cambial, uma trava cambial, e ainda com um prêmio aqui do diferencial das taxas de juros. Tem análise completa no canal explicando isso aqui no detalhe, tá? Ixi, isso aqui é bem complexo de explicar aqui em 2 minutos, mas basicamente aqui você fica comprado no S&P 500, lá no SPY, no caso sem ter a variação cambial, vamos dizer assim, e ainda tem ali um certo prêmio em relação às taxas de juros dos dois países. No caso aqui, só para você ver, ele vai se comportar muito como o próprio SPY. Lembra que o S&P 500 sem o dólar, eles vão ter um comportamento muito parecido, que também é parecido com o IVVB11, porém eles tendem a ser ainda mais correlacionados, de forma que ele tende a superar ali o SPY por conta dessas taxas de juros, né? Então ele tende a ser um pouquinho mais lucrativo aí, dado as condições normais dos investimentos. Anthony, então o SPX R11, que não tem nada do câmbio junto, é melhor do que o IVVB11. É isso? Não, ele foi melhor nessa janela. Por quê? Porque nessa janela a gente viu justamente uma janela que o câmbio se desvalorizou. Então, quando o câmbio desvaloriza, naturalmente ativos que têm uma trava cambial são melhores. Agora, pensando em médio e longo prazo, a tendência é que o câmbio vá se valorizando. Então, nem sempre é interessante você estar, vamos dizer assim, travado em câmbio. Você quer estar destravado para sentir os efeitos positivos, vamos dizer assim, você está comprado em dólar, tá? Lógico que cada um tem a sua estratégia, cada um tem as suas preferências. É fato que o SPX R11 vai render mais do que o IVVB11 em vários momentos, porém, quando você olha ali para um prazo muito longo, não é prático você ficar girando toda hora. Agora eu vou comprar a SPX R11, agora eu vou comprar a IVVB11, agora eu vou comprar a SPY lá fora. Cara, eu acho que assim, esse giro todo não faz tanto sentido. Você acaba girando patrimônio, perdendo taxa. Às vezes compensa muito mais você comprar apenas um deles, fazer a sua escolha. Então, se você escolher o IVVB11 ou o SPY lá no exterior, por exemplo, tem o VOO também, tem os irlandeses, estou dando exemplos, tá? Não consigo trazer tudo que eu penso aqui. Ou então o próprio SPX R11, então que você decida isso e fique com ele por um bom tempo. Eu até entendo que em momentos estratégicos você vai comprar um pouquinho mais de um, comprar um pouquinho menos do outro não, perdão. Você vai vender ou comprar um pouco da sua posição geral para ficar mais exposto ou menos exposto, porém você não vai ficar trocando de ativo toda hora, senão o giro é muito grande. E mais, você pode ainda deixar o like, se inscrever no canal, que eu vou te agradecer demais, não custa nada e você não faz ideia do quanto isso me ajuda. Ou então deixar um comentário, parece que o comentário no YouTube ressuscita qualquer canal aí. Terceiro ativo que superou o IVVB11 nessa janela curta desde abril é o BitH11, o próprio Bitcoin. Trouxe aqui o exemplo da Hashdex, mas claro, tem o QBTC, o Bit, dá para você comprar a própria cripto, fazer autocustódia. Estou trazendo aqui um exemplo somente para demonstrar, tá certo? Então, basicamente aqui a performance do Bitcoin e das criptomoedas em geral foi muito superior ao IVVB11 e também foi superior ao próprio SPY do exterior. Então, reforçando, a gente está aqui com 16,7 mais ou menos de valorização do IVVB11. O SPY era um 22%, lembra? É só voltar ao vídeo que estava lá. E o BitH aqui, o Bitcoin, está próximo dos 30, né? Chegou a ser aqui, ó, próximo dos 32, 35 em algum momento. Mas vamos só considerar esse ponto de agora como exercício. Eu até comentei já num vídeo recente sobre um giro geral aí dos ativos do semestre, como o Bitcoin, ele tem uma correlação considerável com o S&P 500, como a gente está vendo aqui, mas depois de um tempo, cara, eles descorrelacionaram de forma bem relevante, tá? Inclusive, a gente até entende que eles têm alguns movimentos de alta aqui, ok. Algumas correções acontecem em alguns momentos parecidos, beleza. Mas a gente viu aqui situações bem estranhas, né? Então a gente vê, por exemplo, o S&P caindo, o IVVB11, mas o Bitcoin subindo. Depois um subiu, o outro
caiu, entendeu? Então, eles não estão com aquela correlação toda que eles já tiveram no passado. Ainda assim, claro, o Bitcoin ele tende a ser muito mais volátil do que o S&P 500 e, claro, são classes de ativos totalmente diferentes. Eu sempre falo isso, né? Você não precisa escolher um único ativo. O ideal é você justamente ter uma carteira diversificada com várias classes de ativos, com várias exposições a moedas, países. Isso é muito mais inteligente do que efetivamente você comprar só um ativo e achar que aquele é o que mais vai subir. Não funciona assim. Talvez você consiga por ser um gênio ou por ter sorte, mas na maioria dos casos a gente não acerta, tá? Então é melhor estar diversificado de forma equilibrada. E é justamente por isso que eu ofereço aqui as plataformas com as análises de investimentos, que de bônus você leva ainda as carteiras recomendadas. Estarei reabrindo essa semana aqui toda a plataforma. Acabei trazendo coisas novas aqui para dentro. E também estou lançando aqui o Capital Certo, que é um manual prático justamente para você fazer essas análises, conhecer mais sobre o mercado, os ETFs e assim por diante. Então, se você tem interesse em algum desses produtos e serviços, você pode acessar aí o primeiro link da descrição ou então um comentário fixado. Se você tiver muita urgência, me manda um WhatsApp, que eu tenho um WhatsApp oficial no site, eu coloco você na lista para quando ele for oficialmente lançado. Aí você recebe lá a promoção de lançamento, que ela vai durar poucos dias. Só 3 dias vai durar a promoção de lançamento, que vai ser uma promoção muito grande, que eu prometi preço pro pessoal, e eu vou cumprir minha promessa, mas depois vai subir. A ideia aqui do Capital Certo era fazer uma coisa muito direta e muito rápida, mas isso aqui acabou ficando um treinamento muito completo. Inclusive eu estou incluindo ele em todas as assinaturas aqui das plataformas de análise. No caso, eu estou incluindo ele como um bônus, tá? Para tudo isso aqui ir se complementando. Beleza, Anthony? E o quarto e último ativo que teoricamente bateu o IVVB11 nesse prazo. Cara, aqui é muita sacanagem, né? Durante o vídeo, o Small 11 tá perdendo em performance, tá? Se você voltar ali desde o início, você vai ver que ele tava vencendo por um tequinho do IVVB11, tá? Mas vamos considerar aqui para fins educacionais que ele tá batendo o IVVB11, tá bom? Porque eu comecei a fazer o vídeo e ele realmente estava. Agora vamos lá, o Small 11, ele é um ETF totalmente diferente do IVVB11, então efetivamente aqui da BlackRock ele acaba focando muito mais nas small caps brasileiras, então não tem nada daquela questão do câmbio, da exposição aí ao dólar, ok? Tem muito mais volatilidade e tende a ser aqui empresas de menor confiança para longo prazo versus o S&P, tá? Não é que é um índice ruim, não é que as empresas são ruins, mas aqui a gente tem as empresas small caps, aquelas que efetivamente têm um pouquinho mais de risco, um pouquinho mais de volatilidade. Pode ser que não consigam se sustentar no mercado onde elas atuam. Já no S&P 500, a gente tem no IVVB11, a gente tem as maiores empresas do mundo. Ele é até mesmo considerado aí um ETF, um índice relativamente neutro, por conta da sua aplicação mundial, a sua influência mundial. Agora vamos lá, né? Só para concluir aqui os comentários. Interessante que esses são dois ativos que não têm uma correlação tão direta. Claro que ambos são de ações, mas são países diferentes, tipos de empresas totalmente diferentes. E a gente percebe como eles fazem topos, e alguns aqui, né, de certa forma foi um fundinho, eles têm movimentações diferenciadas, tá? Esse aqui é o meu ponto. Não vão ficar fazendo topos e fundos perfeitamente descorrelacionados, porque não existe isso. Mas eles têm movimentações muitas vezes diferentes. Então, enquanto o Small estava caindo, o IVVB11 estava ou de lado ou subindo. Ok. Agora, é porque eles têm uma correlação direta, Anthony? Não exatamente, tá? Assim, tem a ver com juros, tem a ver com macroeconomia, mas é mais para demonstrar como são ativos descorrelacionados e, no geral, ainda assim, principalmente nessa parte final aqui da comparação, que são os dias mais recentes, o Small 11 estava sim batendo o IVVB11, tá? Por isso que eu trouxe ele, apesar dos apesares. Voltou a superar agora. Ele voltou. Não é possível, né? Será que eu me confundi, cara? Bom, se eu me confundi, peço perdão. Mas, enfim, tá superando aqui em relação ao IVVB11, tá? Mas assim, tá cravado, tá muito, muito próximo, né? Então, de forma geral, eu coloquei aqui os 4 ativos, lembra? BitH11, SPX R11, NASD11 e o Small 11. Notem como o IVVB11 está aqui embaixo, né? Quase no Small, beleza. De novo, cara, comenta pra mim aí embaixo qual que foi o seu ativo que mais te deu alegria aí nesses últimos 2, 3 meses, ou qual deles aí que você tem, algum desses aqui, se algum deles aí superou também o IVVB11, eu quero muito saber, vou responder todos os comentários. Reforçando sempre que não é porque esses ativos foram mostrados aqui que você tem que comprar eles, muitos deles estão no topo histórico ou próximo do topo histórico, são momentos aí de certa atenção, de certo cuidado. Acho que meu papel aqui também é meio chato de falar quando a gente está no topo histórico para tomar cuidado, quando a gente está aqui embaixo também tem que tomar cuidado, mas você não pode se desesperar,
para justamente aí manter uma boa filosofia de investimentos, investir pensando no médio e longo prazo, fazendo seus aportes sem ficar caindo em euforia ou desespero. No final das contas, é assim que eu invisto, é assim que eu ajudo todos os clientes aqui da Resulta Capital, também lá com as nossas análises aprofundadas, as carteiras, porque a gente acredita muito em investimentos passivos de longo prazo, de forma que ETF não é apenas uma moda que veio para ficar. Para o nosso portfólio, pelo menos, é o que mais faz sentido e é o que mais nos beneficia. Inclusive, se você quiser saber um vídeo sobre isso, para entender se a moda dos ETFs no Brasil veio para ficar ou se é só mais uma onda passageira, eu falo sobre isso nesse vídeo aqui. Um grande abraço, tudo de bom, muito obrigado pelo seu like e inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.